Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, convidamos Guilherme Bonn, que é mestre cervejeiro formado pela Universidade Tecnológica de Munique e hoje trabalha na parte de invase de ninguém mais, ninguém menos do que da Paulaner, lá na Alemanha. Tá bom pra vocês? Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Guilherme, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. E aí, tudo bem, pessoal? Prazer. Bem-vindo, Guilherme. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da Tampinha Premiada. Ô, Lud, você que tem essa estatura facilmente reconhecida, e eu também já fui baixinho, eu cresci tarde. Você já foi chamado de Tampinha, Chapinha e esse tipo de coisa? Vários apelidos relacionados à minha altura, certamente. Inclusive, já fui chamada de mentira. Ah, porque perninha curta, né? A piada é ruim, mas é muito boa ao mesmo tempo. Eu adoro ela. Sim, tampinha. Então, eu era Tampinha. Eu corri atrás da tampinha premiada na Coca-Cola, que, porra, na década de 80 dava prêmios incríveis. Ioiô, mochila e etc. Exatamente. Gui, a gente bate esse papo aqui bebericando alguma coisa para dar um ritmo nessa conversa aqui. O que você tá bebendo por aí? Hoje eu tô tomando, na real, só água. Uma água com gás aqui, que na Alemanha o pessoal toma bem mais do que água sem gás. Perfeito. Porque sozinho não bebo, né? Então... É isso. Sim. E você, Lud? Eu, pelo horário da nossa gravação, estou tomando meu cafezinho da Dude aqui, sendo muito feliz. E você, tampinha premiada que veio um ioiô vermelho da Coca-Cola. Tá bebendo o que por aí? Cara, pelo horário da nossa gravação, eu tô bebendo vodka. Mentira. Porra, bicho. Pelo horário da nossa gravação, eu tô bebendo um cafezinho no copinho americano, um cafezinho de marca torrada, que vem com troncos e coisas afins. Tá certo, é isso mesmo, amigo. Continua, tá? Você se revolte contra essa galera tipo eu que bebe café de microlote, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Fica nesse café, tá? É isso. Não, eu até bebo, eu até tenho aqui, mas eu não fico bebendo toda hora. E é uma parada assim, eu bebo sozinho isso em casa, gente. Entendi. É chatinho, porque a minha esposa não curte, aí fala, esse café é fraco, parece água. Aí acaba que... É melhor pra vocês, cara, é melhor. Você não tá precisando desse custo. Vai por mim. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, vamos parar de enrolar o nosso convidado e vamos chegar com o pé no peito. E aí, Gui, a gente queria, como o papo é em vase, e nós vamos ter ouvintes em várias fases do aprendizado ou do conhecimento cervejeiro, a gente queria começar do começo, no pleonasmo vicioso mesmo, né? Então, o que é invase e quais são os vasilhames, se esse é o termo correto, que são possíveis em vazar as cervejas? Conta pra gente um pouco dessa brincadeira toda aí. Então, o termo invase é um termo coletivo da indústria para a introdução de uma substância gasosa, líquida, pastosa em um corpo oco. Seria a garrafa ou qualquer outro vasilhame que você queira usar, qualquer formato. Em cerveja, você pode colocar em keg, barril, garrafa de vidro, garrafa PET, latas, growlers. Aqui na Alemanha, os mercados
que tem de desconto, assim, vendem cerveja barata em garrafa PET. Olha só que interessante. Sim. E aí o preço sai muito mais barato e aí são as cervejas de guerra. Assim, é que aqui na Alemanha as garrafas têm depósito. Você tem que pagar um depósito nas garrafas. E as garrafas de PET têm 25 centavos de depósito por garrafa. E normalmente essas cervejas baratas saem mais ou menos 20 centavos a garrafa, mais os 25 centavos de depósito. Então, as cervejas de garrafa PET, elas são bem baratas, elas são mais baratas que água de vez em quando. Entendi. Olha só que interessante isso. Mas não são as melhores cervejas que você vai achar, né? São cervejas bem de desconto, assim. Sim, sim. Entendi. Vou fazer um comentário em cima dessa coisa do invase em garrafa PET. Aqui no Brasil também não é incomum ver em alguns supermercados ou lojas de conveniência que já vende o growler cheio. Eu sempre desconfio quando a pessoa bota um growler na prateleira assim, tá refrigerado, porque a gente espera que aquilo ali não tá sendo pasteurizado e devia estar geladinho. Como é que funciona isso aí? Se botar na garrafa PET, vai estar dentro de uma geladeira ou não necessariamente? Aí não tem problema que a temperatura é baixa? Como é que seria isso aí? Só pra gente... Uma curiosidade. As cervejas aqui, normalmente, elas são filtradas com um filtro estéreo. Algumas cervejas não pasteurizam, elas só passam por um filtro estéreo e enchendo certo, as condições certas na cervejaria, não vai acontecer nada. As garrafas ficam temperatura ambiente em garrafa PET. Não faz muita diferença. A mesma técnica que eles usam para encher garrafa de vidro ou até keg e tudo mais. Tudo já filtrado estéreo, ou mesmo se você pegar uma cerveja não filtrada, se você encher ela da forma certa, você consegue fazer que ela dure de 4 a 6 meses na garrafa, mesmo se você não refrigerar ela. A pasteurização não é necessária. Entendi. Já que a gente entrou nessa parte já de técnicas e tecnologia, dá para descrever assim quais são as melhores tecnologias de invase existentes atualmente, assim, que estão bombando no mercado? As que estão mais famosas no mercado, que estão mais bombando, são sistemas de contrapressão e pressão negativa. Existem vários tipos de métodos de invase, mas o mais usado na cervejaria seria, o primeiro que é de contrapressão, seria, você tem dentro da enchedora, você tem um tanque, no caso da Polônia, um tanque de mais ou menos 300 litros, que tem uma pressão X. E você pressuriza a garrafa para chegar nessa pressão. Daí quando o líquido entra na garrafa, ele não espuma, ele espuma menos, por ele estar na mesma pressão, e daí não tem como o CO2 liberar do líquido para criar espuma. O de pressão negativa, que é um método novo, que faz acho que eu lembro que a Kronos introduziu no mercado na DrinkTech em 2017, foi a primeira vez que eu vi ele. Basicamente, você cria um vácuo dentro da garrafa, daí quando você abre a válvula para a cerveja entrar, esse vácuo suga a cerveja para dentro. Daí isso enche a garrafa em menos de meio segundo. Nossa! Caraca! E a garrafa já está automaticamente fechada nesse mesmo processo. Só que esse processo é muito mais complicado, porque você tem muito mais peças pequenininhas se movendo. Do ponto de vista de engenharia, é um pesadelo conseguir fazer isso funcionar. E se der algum problema, você vai ter horas de atraso por alguma pecinha pequena que quebrou, que está torta, alguma coisa assim. Então, o sistema mais utilizado até hoje ainda é o de contrapressão, porque ele não é tão sensível quanto o sistema de pressão negativa. Mas existem vários outros sistemas que o pessoal usa. Tem a de pressão normal, que seria tipo os dois, a garrafa e o tanque, estão na mesma pressão, que seria normalmente usado suco, água, vinho, vinagre. O de pressão positiva, que seria quando o tanque está pressurizado, mas a garrafa não está, que são usados mais para líquidos mais pastosos, tipo licor, xarope, ketchup. Esses são sistemas de pressão positiva. Tá. Aí tem, como eu falei, sistema de contrapressão. Daí tem sistemas que medem a dosagem do enchimento. Mas esses de dosagem, eles são mais precisos e usados na farmácia, normalmente. Que daí eles têm mini bombas e sistemas mais complexos, que no momento acho que não é o que o pessoal quer ouvir. Claro. Daí tem o que eles usam para medir o nível de enchimento da garrafa, que daí você combina com o equipamento de contrapressão. Você pode usar, tem um tubo de retorno de gás, que quando chega
a um certo nível desse tubo, o gás começa a voltar pelo tubo e a máquina percebe, beleza, chegou no nível certo. E o que boas partes das cervejarias grandes usam é uma sonda. Daí normalmente mede a condutividade ou alguma outra característica assim do líquido. E quando chega na sonda, a enchedora para. E daí isso também evita que as garrafas nunca são perfeitamente iguais, né? Uhum. Então, tem garrafas que talvez cabe 500 mililitros, mas vai ficar, tipo, se você comparar uma garrafa do lado da outra, vai estar, tipo, 1 milímetro, 2 milímetros abaixo, mesmo estando com 500 mililitros. Uhum. As cervejarias usam esse tipo de sonda, porque daí a cerveja só para de entrar quando chegou ao nível da sonda. Então, todas as garrafas, mesmo se elas tenham 502, 503 ml, dependendo da garrafa, elas vão estar sempre no mesmo nível. Perfeito. Então, para o cliente não poder reclamar que está meio errado, mesmo a garrafa tendo 500 ml, por a garrafa ser um pouco diferente da outra, talvez o nível não seja o mesmo. Então, as cervejarias preferem colocar isso com a sonda em vez do volume. Entendi. Entendi. Eu queria fazer uma perguntinha sobre o vácuo, mas aí é uma pergunta que é mais uma curiosidade desse ser humano que não entende nada de nada. Vamos lá. Diga. Toda propaganda que eu vejo de vácuo em minha vida é, como você disse, chupar tudo que tem dentro, com todo respeito. Sim. E aí eu penso nisso em recipientes moles, né? Tipo saco. Não dá. Como assim? Não dá? Recipientes para cerveja, você criar uma pressão negativa dentro da garrafa. Por isso que só funciona em garrafa de vidro. Se for fazer com latinha, a latinha vai Amassar. de dentro para fora. Aham. Meio que puxar para dentro tudo. Então só dá para usar com garrafa de vidro de qualidade. Essas garrafas de vidro que a cervejaria americana usa, que são mais finas, que é só para usar uma vez, não pode usar esse tipo de sistema de pressão negativa. Tá. E para barril também talvez desse, então. Pro barril daria, dependendo de quanta for a pressão que você for usar, mas o sistema de contrapressão funciona muito bem com o barril já. Mas as máquinas já são feitas com o barril com contrapressão. Perfeito. Era uma curiosidade meio idiota, mas enfim, acho que valia a pena trazer esse assunto. Eu tava pensando em falar sobre as latinhas que não funcionam com pressão negativa, só que eu acabei esquecendo. Não se perguntou de volta. É pra isso que eu tô aqui. Beleza. Leandro, você tem dúvidas ainda aí sobre invase? Porque, porra... Não, ainda não. Tá sendo super claro. O cara foi barba, cabelo e bigode, cara. Exatamente. Você é visagista do invase, meu irmão. Que isso, hein? Também tem um sistema de medição para invase, que é o de pesagem. Mas esse é mais utilizado para produtos caros, tipo perfume, ou até em alguns casos laticínio. Quando você vai comprar creme de leite, que eles normalmente são tirar a quantidade em gramas, não dá em mililitros. Ou até aqui eles vendem para restaurante, pelo menos, uns baldes de 3 e 4 litros de mostarda e ketchup, assim. Tá. Esse tipo de coisa seria é medido com peso daí. Daí eles têm o peso, eles medem, a máquina mediria o peso do balde, fazia uma tara, Sim. Tipo, zeraria a balança, Sim. E começaria a colocar o produto dentro. Perfeito. Mas aí para cerveja cairia no mesmo problema da variação da garrafa, né? Sim. Se a garrafa muda 1 milímetro, ela também muda 1 grama. Sim. Né? Até eu tava falando com um amigo meu, que é engenheiro eletrônico aqui na Alemanha, ele trabalhou bastante tempo numa das maiores empresas que faz engarrafadoras na Alemanha. E ele estava comentando para mim que aqui na Alemanha, se você olhar as garrafas da Paulaner e de outras garrafas alemãs, você vai ver que ela sempre tem uma etiqueta no pescoço da garrafa, não só na barriga. Essa etiqueta no pescoço é para distrair o cliente. Se não tiver essa etiqueta, o pessoal vai comparar mais facilmente a altura da garrafa. Que maravilhoso! Cara, eu não tô conseguindo não perguntar por que é tão difícil padronizar a produção de garrafa. Cara, você consegue fazer produtos muito parecidos, mas fazer 50 milhões de produtos exatamente iguais, ainda mais que com vidro, que você tem que... para embalagem de sopro, né? Tem uma máquina que sopra o vidro naquela forma. É difícil ter exatamente igual. Mas você está trabalhando com um líquido que vai virar sólido. É difícil ter exatamente o mesmo formato todas as vezes. Leandro, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você mergulha 2 vezes no mesmo rio?
Porra, claro que não! Porque a água do rio tá passando. Filosofou, hein? É claro, então, porra, a garrafa vai ser diferente mesmo, cara. Porra, você teve 2 filhos com a mesma mulher, eles são iguais? São diametralmente diferentes. São completamente diferentes. Então pronto, porra, você queria que as garrafas fossem igual. Mas eu não sou uma máquina. Eu sou esse objeto falho. Você é uma máquina de amor. Bom, vamos lá. Tem uma curiosidade sobre as garrafas, pelo menos nos Estados Unidos. Antes da máquina que faz garrafa de vidro ser inventada, esse trabalho caía para crianças. Era um trabalho infantil bem comum nos Estados Unidos, era soprar a garrafa. Que divertido. Daí, mais ou menos 10 anos depois da primeira máquina de garrafa ser inventada, esse trabalho infantil foi cair quase a zero, porque obviamente valia mais a pena ter uma máquina fazendo o que 10 crianças conseguem fazer. Mas enfim, eu queria fazer um comentário sobre a etiqueta que vai no pescoço da garrafa, que eu achei maravilhoso, pescoço e barriga, que aliás agora as minhas garrafas agora só terão pescoço e barriga. É porque essas são as expressões que a gente usa em alemão. Não, mas tá maravilhoso. Eu aprendi esse tipo de coisa em alemão, eu não sei explicar esse tipo de coisa em português. Por isso que eu tive que me preparar para hoje, porque eu tive que procurar umas palavras em português que eu não lembrava. Porque a palavra técnica sobre cerveja é aprendido em alemão. Não, tá perfeito. Você tá incrível, sensacional. É que a gente tem que fazer galhofa aqui, Guilherme. Inclusive, dá uma respirada, dá uma relaxada. Já estamos aqui, ó, partindo pra terceira pergunta. Você tá indo muito bem, falando, porra, tu tá aí... Você mandou uma biografia pra mim. Foi pra Alemanha com 20, em 2012. Lá se foram 12 anos de Alemanha. Você tá quase mais tempo na Alemanha do que em vida, assim, né? Tipo, no Brasil. Então fica calmo, tá tudo bem. Sim. Aí, me ocorreu que depois falam que o brasileiro é que é o povo do jeitinho. O alemão meteu uma porra de uma etiqueta no gargalo da garrafa pra não ficarem distraídos. Olha pra cá, David Copperfield. Olha pra cá. Pra você não ver que tem menos cerveja. Não é menos, na verdade. É que as garrafas são diferentes. O Guilherme já explicou pra gente maravilhosamente aqui. Mas não é o Brasil que é o jeitinho, né? O alemão. Inclusive, a gente podia pedir pro Guilherme no final responder alguma pergunta em alemão pra deixar pegadinha do malandro. Só quem vai saber quem fala alemão. Meia dúzia de ouvintes. Bom, mas peraí, vamos lá. Volta, Ludmilla. Vamos lá, indo pra nossa terceira pergunta. Existem parâmetros ideais pra invase, né? Tipo, olha, a cerveja tem que estar nessa temperatura, aí quantidade de líquido você já falou, pressão você já falou um pouco. Isso varia conforme o vasilhame, né? Tipo, vou encher garrafa, vou encher barril e tal, não sei o quê. E aí uma pergunta que depois que eu fiz... Eu já fiquei arrependida, mas eu vou perguntar, porque pode ser dúvida de outra pessoa. Existe uma máquina que invasa tudo? Lata, garrafa, barril e tudo com a mesma qualidade? Vai lá, Guilherme. Faz teu nome. Começando pelo começo da pergunta, você normalmente quer para uma Pils, para uma Helles, uma cerveja, uma Pale Ale, você normalmente quer 5 gramas de CO2 por litro. Isso varia com a temperatura da cerveja. Então, se você está enchendo a cerveja a 0 graus, você precisa de mais ou menos 0,8 bar de pressão na cerveja para ter esses 5 gramas por litro. Quanto mais fria a cerveja, mais difícil é para o gás sair da cerveja. Então, quanto mais frio você encher, provavelmente você está trabalhando com a pressão certa, você vai espumar menos. Você está trabalhando com 0,8 de bar no tanque. Para produtores pequenos, você quer usar CO2 para expulsar a cerveja do tanque e entrar na garrafa. Você vai usar uma pressão um pouco maior do que a pressão que está na cerveja, para evitar que o gás da cerveja saia da cerveja para expulsar o líquido do tanque. Então, tipo, 1,1 bar seria o ideal para você extrair esse líquido, a cerveja do recipiente, para entrar na garrafa sem espumar, porque daí você não desperdiça CO2, o seu próprio CO2, e a cerveja não expulsa o próprio gás para poder sair do tanque. Tá. Com o sistema de contrapressão, você consegue espumar menos, porque você tem a mesma pressão dentro da garrafa e dentro do tanque. Então você consegue normalmente encher uma temperatura um pouco mais alta. A Paulaner enche as latinhas, foi uma recomendação da KHS, que é a empresa que fez a máquina pra gente, a mais ou menos 18 graus Celsius. O que, para qualquer cervejaria pequena, seria um pesadelo fazer. Mas, como a gente tem um sistema de contrapressão numa máquina muito moderna, funciona bem.
Eles colocaram isso porque se a lata estiver muito gelada, ela vai condensar. Daí quando você coloca na caixa de papelão, vai molhar a caixa de papelão. Daí ela rasga no transporte e dá aquela confusão. Caraca! Ela sai de lá direto pra caixa. Eles enchem a latinha a uma temperatura mais quente para evitar isso, porque a Paulaner não quer perder tempo. A nossa máquina de latinha faz 90 mil latas por hora, 40 mil garrafas por hora mais rápido do que a nossa garrafa de garrafa. Tá. A máquina de garrafa faz 50 mil garrafas por hora, a latinha faz 90 mil. Caralho. Em um turno de 8 horas, a gente já encheu, o recorde foi 650 mil latas em 8 horas. Acho que dá pra mim, hein? Churrasquinho domingo. Obrigado. Beba com moderação. Em relação à tua pergunta se a máquina... Existe uma máquina que faz tudo? Não, porque as entradas são diferentes. Você quer encher latinha, você tem que ter um molde que cabe exatamente em cima da latinha. A gente pode fazer contrapressão. Para encher garrafa, você tem que ter um molde que cabe exatamente na boca da garrafa. Até a gente tem uma linha que faz as garrafas normais, como as do Brasil, com tampinha, e as garrafas que fazem da Hack Up Shore, que são aquelas rolhas de cerâmica em cima, sabe? Então, toda vez que a gente vai trocar, a gente tem que trocar todos os moldes. São 180 entradas, porque é uma máquina de carrossel. São vários carrosséis que encontram um ou outro enquanto as garrafas vão entrando. E você tem que trocar todos os moldes, todos os 180 moldes e todos os canos que tem a sonda de enchimento. Ah, tá. Então, calma aí. Só um minuto. Vamos respirar. Então, é a mesma maquinona, plau, grandona. O que vai mudar, trocando em miúdos, botando na linguagem do leigo, é o bico. Sim. Você vai trocar o cano e o bico, tá, dependendo da garrafa que você quer. Se você tiver a garrafa da Paulaner, que é aquela garrafa mais comprida, e a garrafa da Augustiner, que é um pouco menorzinha, mais gordinha, elas têm mesma boca. Então você não tem que trocar isso, você tem que só mudar a altura. Você tem que também mudar as peças do carrossel, todas as estrelas onde as garrafas vão entrando e saindo, você tem que trocar todas essas peças. Isso demora de 2 a 4 horas, dependendo da máquina e qualquer mudança que você tem que fazer. Então a gente tenta fazer o mínimo possível. A gente tenta, o pessoal que faz o schedule da enchedora, tenta programar tudo de uma ordem que a gente não perca o menos tempo possível. Sim. Faz total sentido. Então, assim, é meio como se vocês estivessem, hoje a gente vai invasar Augustiner. Então, e aí a gente, assim, os próximos 2 dias são de invasa de Augustiner. Aí separa 2 horas, 3 horas lá, faz todo o setup, invasa, aí 40 mil, sei lá, não vou fazer essa conta. Depois de milhares de Augustiners invasadas, vocês falam, bom, agora tá na hora de invasar Paulaner, aí vai lá, monta. Sim, mas seria entre a Hack Up Shore e a Paulaner. A Augustiner é uma cervejaria separada. Sim. Tá. A Hack Up Shore e a Paulaner são a mesma cervejaria. Perfeito. Perfeito. Cerveja de fábrica agora, a Helles da Paulaner e a Helles da Hack são a mesma cerveja. Que isso, meus amigos? Olha isso! Temos furo de reportagem. White Label na Alemanha! Muito bom. Cara, outra coisa que você comentou que me chamou minha atenção é isso. Para mim, como é que era o processo, né? Você tinha o tanque que tem a cerveja, tem todo o sistema para despejar essa cerveja dentro dos envases, a esteira para os envases correrem, né? Quem anda é o envase, não é o bico, né? O bico só desce e joga a cerveja, pelo menos eu imaginava que era assim. E aí, para mim, no final, ia para um reservatório, para um lugar, e não ia direto para a caixa. Vai direto para a caixa? Vai direto para a caixa, sim. Todas vão direto para a caixa. É muita tecnologia. A linha separada, primeiro tem a máquina de paletes, que recebe as garrafas vazias, e coloca as caixas cheias em cima de palete. Daí essas garrafas vazias passam, se elas estiverem já em caixas, se elas forem garrafas que são utilizadas mais de uma vez, elas já vêm em caixas. Daí tem uma máquina que tira as garrafas da caixa, e na esteira tem uma máquina que vai tirar as tampinhas que estiverem nas garrafas, se as garrafas não estiverem abertas, e daí passa para a máquina de lavar a garrafa, passa por um inspetor. É uma máquina que tira a foto da garrafa de todos os ângulos, para ver se ela está limpa mesmo. Se estiver suja, ela joga fora. Daí vai para a enchedora. Passa da enchedora, tem mais uma inspetora,
que vê se a tampinha tá certa, da cor certa, principalmente para que a gente troca bastante a cor de tampinha, se a garrafa tá cheia. E daí, se for uma cerveja, ela vai direto para a etiquetadora. Da etiquetadora, daí vai ou para a máquina de six-pack ou direto para a máquina que vai colocar de volta na caixa. Daí manda de palete. Se for um Radler, que é uma mistura de cerveja com suco de limão ou Sprite até, isso passa por uma máquina de pasteurização. Daí passa pela pasteurização, daí vai para a etiquetadora, daí vai para empacotar. Perfeito. Caralho, muito maneiro. Muito maneiro. E aí, dentro desses sistemas complexos que você está falando, que não é uma parada tão simples, né? Muito pelo contrário. Quais são, assim, os problemas mais comuns nesse processo de invase, principalmente de uma grande cervejaria, mas também se eles podem ocorrer ou não em cervejarias médias ou pequenas, ou quais são os problemas diferentes desses universos diferentes? E mais importante do que os problemas, como é que podemos preveni-los? Então, essas máquinas, todas as máquinas que eu falei, são muitas peças se movendo em uma frequência exata, programada, tipo, por milímetro, onde elas têm que se mexer. Então, o maior problema na linha de invase normalmente não é nada na enchedora. De vez em quando tem, tipo, uma garrafa entra errado, você tem um crash na máquina, um monte de garrafa quebra, você tem que limpar tudo antes de começar de volta, mandar um monte de garrafa para fora caso elas tenham caco de vidro dentro, daí vai, tipo, uma porrada de garrafa para fora, que você tem que jogar fora depois. Mas, normalmente, os problemas são nessas máquinas inspetoras que eu falei antes, que vejam se a garrafa está limpa ou se a garrafa está cheia o suficiente, ou o maior problema normalmente para a gente é na máquina de etiquetar, que lá tem também câmeras controlando se colocou a validade certa, se o lote está certo, de vez em quando a câmera não funciona, o número errado. E como é um laser que faz isso, e a máquina faz 50 mil garrafas por hora, ela treme um pouco. Então, de vez em quando, o laser imprime um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e passa do limite da máquina. Daí a máquina manda um monte de garrafa para fora. A gente tem que chamar o eletricista, que a gente tem eletricista de plantão. Eletricista e mecânico, a gente tem sempre de plantão nos 3 turnos, que vem resolver esses problemas elétricos e mecânicos pra gente. Caraca! Mas a maioria dos problemas não são na enchedora, são das máquinas. Tem algum erro, alguma coisa entrou errado, ou a medição da cerveja, de quão cheia tá a garrafa, tá errada. Então daí você tem que chamar o eletricista para ele ver, porque a garrafa está cheia, mas por muito uso, o limite da máquina, do sensor, mexeu um pouco. Daí você tem que ir lá controlar eletronicamente, mudar, subir um pouco ou descer um pouco o limite da máquina. E por isso que se você for olhar qualquer vídeo de qualquer enchedora, mesmo se for de perfume, de leite, sei lá o que, sempre vai ter uns pedaços da linha que não é uma linha só e as garrafas ficam uma atrás da outra, mas forma uma barriga, onde fica um monte de garrafa ali, parece que tá, tipo, criando um engarrafamento? É um buffer, um tampão, um engarrafamento, assim. Isso foi feito já para as máquinas posteriores, anteriores, não pararem enquanto uma máquina parou. Entendi. Se a enchedora parou, a máquina de lavar garrafa continua mandando garrafa até encher todo esse tampão. E mesma coisa com a etiquetadora. A etiquetadora sempre tem umas 5, 6 mil garrafas extras que estão ali. Normalmente dura 5 minutos, 6 minutos para você conseguir resolver um problema. Entendi. Se for um problema muito difícil já. Então, tipo, a gente tem esse buffer ainda para conseguir maximar a produção. Sim. As máquinas não param enquanto uma está com problema. Perfeito. Entendi. Bom, aí eu acho que era legal a gente entrar numa parte, existem insumos que podem adicionar mais espuma da cerveja na hora do invase? Isso pode ser um problema? Se sim, como é que a gente resolve isso? Qualquer insumo que vá colocar mais proteína na cerveja, tipo, se você for fazer uma Weissbier, uma cerveja de trigo, ou uma New England, que não é centeio, como é que fala em português? Oat. Aveia. Esse tipo de coisa acrescenta bastante proteína à cerveja, e proteína é bom para espuma. Até um certo ponto não é uma coisa ruim, mas a Weissbier é uma cerveja que ela tem mais CO2, ela tem 6 gramas de CO2 por litro. Então ela vai espumar mais forte se alguma condição estiver errada. Entendi. Então, claro que você pode baixar a temperatura, você pode encher a cerveja até quando ela está a -1 grau, porque ela não congela ainda por causa do álcool. Então você consegue, com
usando a pressão correta e uma temperatura bem baixa, você consegue minimizar esse tipo de coisa. Mas, sim, se você fizer uma cerveja muito turva, com bastante aveia, bastante trigo, você vai ter esse problema de espuma na hora de envasar, ou até mesmo cushing depois. Sim, perfeito. Caceta. Até, uma coisa que eu esqueci de comentar antes, é que, principalmente nas garrafas, a gente quer que elas espumem um pouco. Uhum. Elas saem da máquina com contrapressão perfeitamente no nível que elas tinham que estar, mas como ela saiu, ela abriu, mesmo que seja os 3 segundos que leva até chegar na fechadora, ela está em contato com o ar, então tem no gargalo da garrafa. Um pouquinho antes dela chegar na fechadora, tem um jato de água quente, bem fininho, de alta pressão, que espirra dentro da garrafa para fazer ela espumar. E essa espuma vai expulsar tudo que tem no gargalo para fora, para garantir que você não tenha oxigênio na garrafa. Daí, enquanto ela está espumando, a fechadora fecha ela, daí passa por uma ducha para tirar a cerveja que espirrou para fora, para a garrafa não ficar grudenta. Sim. Daí passa pro resto da produção. Isso para garantir que a cerveja não vai ter oxigênio nem nada dentro do gargalo, para não oxidar a cerveja. Perfeito. Caraca, muito maneiro. Já que você falou de oxigênio, não dá para falar, e também estamos falando de espuma, e também estamos falando de pressão. Vamos falar de nitrogênio no invase. Como é que funciona e, assim, qual é o efeito no final prático pra gente que tá bebendo? Pessoalmente, nunca enchi nada com nitrogênio, mas a ideia seria a mesma. Você trabalharia com pressões diferentes, com até umas válvulas diferentes para controlar as pressões diferentes que vai ter no nitrogênio. Mas a mudança do nitrogênio é uma espuma mais estável. A espuma mais estável é porque nitrogênio é 70% do ar que a gente respira. Uhum. E o CO2 é 0,2%. Então, se você tem um líquido saturado de nitrogênio e o ar também é saturado com nitrogênio, o ar não vai querer puxar esse nitrogênio para fora, para balancear a pressão parcial. Tá. O CO2, como é uma quantidade muito menor no ar, ele vai querer sair do líquido mais rápido, porque ele tem muito menos pressão parcial no ar que a gente respira. Então ele vai querer meio que tentar achar um equilíbrio. Tá. Por isso que a espuma da cerveja com nitrogênio é mais constante, ela demora mais para cair, mas a parte negativa do nitrogênio é que você tem um pouco menos de sabor na cerveja, porque o CO2 carrega bastante partículas de aroma, e o sabor é 40% aroma. Se você fechar teu nariz e beber uma cerveja, você vai sentir muito menos gosto. Uhum. Ou até tem frutas que se você fechar o nariz enquanto come duas frutas diferentes, você vai saber distinguir algumas delas, porque boa parte do sabor da fruta vem do aroma. Se você não consegue sentir esse aroma, você não consegue distinguir a fruta. Total. Sim, sim. A não ser que as frutas sejam muito azeda, uma coisa assim, mas se for duas frutas doces, você não vai conseguir distinguir direito o que é o quê. E isso acontece com o gosto de cerveja também. Sensacional. O nitrogênio é um gás neutro, né? Ele não interage com muitas coisas. E o CO2, ele carrega mais moléculas junto com ele quando ele sai pro teu nariz. Tá certíssimo. É isso. Por isso que é tão importante a gente falar de retrogosto, quando você falou da questão do aroma, que é responsável por, sei lá, 70%, 80% da complexidade que significa o sabor, né, daquilo que você tá sentindo de fato. É uma perspectiva interessante. Eu não tinha pensado nisso em relação a você falou que o nitrogênio é neutro, mas ainda assim rouba alguma coisa de sabor da cerveja, né? É legal pensar nisso, mas eu ainda continuo amando a Guinness. Sim, é difícil de achar, mas volta e meia você acha, eu já achei aqui garrafa de vidro de Guinness. Uhum. Daí essa existência 2. Daí você consegue perceber uma diferença gritante no sabor da Guinness com nitrogênio e uma Guinness com CO2. Olha só. Apesar de ser teoricamente a mesma cerveja, eu comprei a garrafa por curiosidade. E você percebe bastante diferença. Interessante. Claro, o nitrogênio faz uma cerveja mais redonda, mais fácil de ficar bebendo o tempo todo. Essa é uma das vantagens da Guinness. A Guinness você consegue beber quando você está bebendo um copo d'água. Sim. Calma, também não é assim. Apelou, mas falou verdades. O cara que mora na Alemanha há 12 anos, né, cara? Ele deve beber cerveja igual água mesmo, aí, ó. Pô, fala só. Imagina, então, que tão importante quanto encher os vasilhames, né, garrafa, lata, barril, etc., seja fechá-los. Assim,
né? Então, explica pra gente um pouquinho desse processo de fechamento de uma garrafa que tem a tampa, que eu já esqueci o nome, a lata que tem a tampinha da lata, e o barril a mesma coisa. Dá um pai-bola geral pra gente desses assuntos, por favor. Então, antes de fechar a garrafa, a gente tem aquele jato de água quente, que normalmente está acima de 88 graus, até 95, 97 graus. Ele espirra para espumar um pouco antes de fechar. E o sistema de fechamento é tão complexo quanto a máquina que vai encher a garrafa, porque você tem que fechar a tampinha numa pressão certa para ela estar selada, mas não quebrar o vidro. E não com o tempo ficar mais frouxa. Tipo, a tampinha de cerveja foi patenteada pela primeira vez em 1891. Já é um processo bem antigo. E como eu falei, antigamente eles faziam essas garrafas com sopradores. Não era uma máquina que fazia. Daí tinha que ter certeza que as bocas eram sempre iguais. Caraca! É verdade. E daí as tampinhas elas não são só de metal, ela tem uma parte de polímero na parte de dentro, que é a parte que vai ter o contato, que vai fazer o selo entre o metal e o vidro. Porque fazer um selo entre dois objetos extremamente duros é difícil. Então tem uma coisa, um polímero, um plástico mais maleável que vá, com a pressão, se adaptar ao formato dos dois, evitando que o gás saia. Já na latinha é uma coisa diferente. Eu até mandei para vocês hoje 2 imagens mostrando como que é o fechamento da latinha, porque o fechamento da latinha são 2 etapas. Tá. A latinha começa a girar, ou a latinha ou a placa, tem uma placa que fica rodando, quando encosta na latinha, vai primeiro puxar para baixo da tampa da latinha. Daí tem uma segunda deformação que vai puxar para dentro dessa dobra. Daí tem, são 4... Se você quiser postar até depois no site de vocês, para o pessoal ver certinho. Sim. Vamos, com certeza. É um S dentro de um S que forma esse selo na latinha. É o jeito que eles acharam de fazer um selo com metal, que já é uma coisa meio difícil de fazer, e o da latinha foi uma ideia bem interessante que eles acharam para resolver esse problema. Tá. A Lute desenhando na cabeça. Eu, na minha imensa ignorância, pensei que você tá com a boca da latinha ali em cima, aí vinha aquela parte de tampinha, né? Aquela parte onde vai ter o lacrezinho que a gente abre depois, e depois vinha uma encravadora, tipo num sistema parecido com o crawler, que é a latona de 1 litro, que você girava rapidamente num negócio e aí fechava. Porque na infância eu abri muita latinha esfregando ela no chão pra soltar. Então eu fiquei achando que era só isso. Eu não sei qual growler que você está se referindo. Os growlers que eu vi daqui são basicamente latinhas bem grandes. E elas fecham exatamente nesse mesmo princípio. Tem um cone que encaixa a tampinha em cima para ela ficar centrada. Tá. Daí vem de um lado, quando a latinha está girando, vem uma pedaço de metal redondo que vai encostar na latinha e fazer a primeira deformação. Depois ele se afasta e vem do outro lado para fazer a segunda deformação para terminar esse S. É perfeito como as máquinas são perfeitas e a gente não faz a mais vaga ideia de quão perfeitas elas são e a gente toma cerveja perfeitamente. Perfeito. Com keg, com barriga, mas é diferente, né? Cada país tem o seu fitting, que eles seu encaixe nos kegs. Mas a ideia é a mesma. Tem uma mola que empurra uma borracha para cima. Daí quando você coloca o encaixe em cima, você empurra essa borracha para baixo com a mola, permitindo que a cerveja saia e o CO2 entre. Entendi. Vou fazer uma comparação nada a ver para cabeças de pessoas muito leigas. Sabe, como é que é o nome? Boia infantil. Boia que você usa pra criança botar na piscina. De braço. Braço, barriguinha e tal. E aí tem o bigorrilho pra tu encher. Alguns que atualmente, eles vêm com uma membrana, que se você morder e assoprar, vai entrar, essa membrana vai afastar um pouquinho, você vai conseguir jogar o ar pra dentro. Se você tirar a boca, vai vazar ar, mas não todo o ar que você colocou, porque a membrana fica no lugar novamente. Tem alguma semelhança com o que eu falei em relação a joga cerveja e expulsa CO2? Não, mas a gente usa um sistema parecido nos encaixes de keg, em que o gás entra, mas não sai, a cerveja sai, mas não entra. Entendi. Você consegue, se você comprar um engate de keg bom, ele vai ter
duas válvulas, uma parecida com essa da boia, que é pro CO2, que é um V, assim. Daí, quando o gás entra, ele vai abrir assim. Tá, Mas se o barco tentar sair, ele é um V. Ele não vai conseguir abrir pra cá. tá. Ele vai continuar nessa mesma forma. Então, o gás consegue entrar, mas não consegue sair. E com a cerveja, eles realmente têm ou uma bolinha ou um pedaço de plástico desse tamanho assim, que quando a cerveja tá saindo, ele vai pra cima e deixa a cerveja fluir pra baixo. Tá. Mas se ele tentar voltar pra baixo, ele vai selar toda a entrada. E a cerveja não consegue voltar pro barril. Entendi. Então evita uma contaminação no barril da cerveja que sobra na serpentina, né? Como se fosse isso. Exatamente. Você evita, você vai fechar o bar de noite e sempre vai deixar aquela cerveja na mangueira o resto da noite. Um bar que se importa com a qualidade da cerveja vai, no dia seguinte, tirar a quantidade de cerveja, exatamente o tamanho da sua mangueira. Você consegue calcular quanto de tem a cerveja na mangueira e joga isso fora, porque é uma cerveja velha, tá oxidada, não é uma boa qualidade. Então, se o bar se importa com a qualidade da cerveja, ele vai tirar esse primeiro litro, 2 litros, depende do tamanho da mangueira. Isso é a sangria do bar. Sim, se o keg for exatamente embaixo da torneira, isso são 50 mililitros. Isso não é nada. Entendi. Então você joga fora esse pouquinho e pronto. Mas se for uma câmara gelada um pouco mais longe, você vai perder 1 ou 2 litros de cerveja. E daí, se você for a primeira pessoa do bar a chegar no bar e eles não tiverem limpado, você vai pegar uma cerveja velha. Saquei, total. Perfeito. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu tenho uma pergunta muito rápida, que é o seguinte, Lud, quando você falou das boias, você falou que é o quê? O bigorrilho? Bigorrilho, pô? Bigorrilho. Como é que é bigorrilho em alemão, Gui? Ah, porra, tu tá de sacanagem com o cara, coitado. Ou já é em alemão bigorrilho? Bigorrilho já é em alemão. Cara, eu não sei o que é isso. Porra, aí tá... Essa é uma palavra que eu nunca usei, nem em português. Não, Eu nem lembro o que é um bigorrilho. Eu também não, amigo. Eu também não. ele é um palhaço. Isso é o bico da boia, pra você assoprar. Entendeu? Enfim, é um Zé Mané. Deixa ele pra lá, Guilherme. Eu entendi por causa do seu gesto. Isso a gente chama em alemão, chama de Nippel, que é mamilo. Aí, ó. Porra. Mas era pra ser uma palavra Nipper, Dipper, Goffen, Bachen, Wein. Aí falou, tipo... Enfim... Bom, vamos lá. Então é isso. Só pra gente fechar aqui, pra quem não é mecenas, essa é a nossa última pergunta, porque os nossos mecenas escutam conteúdo extra, conteúdo a mais. Então, se você ainda não é mecenas, tá dando mole. Vamos lá, Gui, pra gente fechar aqui, quais os problemas no Invase podem causar questões diretamente ligadas à qualidade da cerveja que vai chegar no consumidor. O problema no Invase, não é na receita, não é na fermentação, sabe? Não é no mosto, não é na fermentação, é no Invase. Então, O que pode causar problema? daí a gente volta para aquele jatinho de água quente que joga na cerveja. Se isso não estiver ligado, você vai ter oxigênio na garrafa. Daí você tem uma cerveja que vai oxigenar muito mais rápido. E até nas nossas bebidas que a gente pasteuriza, a gente deixa isso até um pouco mais forte, para garantir mesmo que não vai ter oxigênio no gargalo da garrafa, porque ele expande mais rápido do que as outras coisas na garrafa quando se esquenta a 70 graus, que é a pasteurização, 72. Então, as garrafas quebram mais fácil se elas tiverem mais oxigênio dentro delas. Então, a gente tenta expulsar o máximo possível de oxigênio até a gente pasteurizar a cerveja misturada com limonada, sei lá o quê. A gente tenta pasteurizar isso, até a cerveja sem álcool também. O que mais vai influenciar na qualidade da cerveja no final vai ser o nível de higiene da cervejaria. Porque se em algum momento, não só no invase, mas também na maturação, na fermentação, pegando amostras, o pessoal fizer um trabalho sujo, sem esterilizar nada, sem limpar as coisas antes e depois de usar, vai gerar contaminação de lactobacillus, Brettanomyces, Negasfera, se vende a cerveja um pouco mais fraca. A higiene é a parte mais importante na hora de mexer com qualquer parte da produção da cerveja. A higiene
é a palavra-chave para todos os passos da cerveja. Eu lembro a primeira vez quando eu comecei a aprender sobre cerveja, eu fiz um curso de cervejaria caseira em Curitiba. Uhum. O cara que fez o curso pra gente falou, tem 5 passos para fazer cerveja, que é limpar, 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 limpar e limpar. É verdade. Se não estiver limpando, você tá fazendo uma coisa errada. Aham, perfeito. Então, tipo, se a limpadora de garrafa não tiver nos parâmetros certos, se a inspetora de garrafa deixar passar umas garrafas que ainda tem um resto de soda cáustica dentro da lavadora, ou tem sujeira, ou tem fungo crescendo no lado da garrafa. Se ela deixar isso passar, isso é um problema de higiene. A gente tem 5 locais na enchedora, na linha de invase, que a gente chama de CCP, que são os pontos críticos de contaminação. E a inspetora é uma delas. Na inspeção, nesse jato de água, são esses pontos que eles são os mais críticos. Entendi. A gente tem que usando água quente, você tem que usar uma água sem cálcio, uma água sem minerais, porque senão você dá água quente, os minerais vão começar a petrificar no cano, vai entupir tudo. Então você já tem que começar usando uma água bem mole ou uma água que já passou por um trocador de íons, para tirar todo o cálcio e magnésio para fazer uma água mole. Perfeito. Então tem que ter todos esses detalhes para você poder garantir que a cerveja não vai estar contaminada. E também tem que ver como é que o pessoal no keller que está cuidando da maturação e da fermentação da cerveja também está mantendo um nível de higiene alto. E se eles contaminarem a cerveja, não adianta nada a gente chamar de certo se a cerveja já está contaminada. Sim, então tudo se resume à limpeza, como disse o Guilherme, limpeza, limpeza, limpeza e limpeza. Bom, nós vamos agora dizer, o Guilherme vai responder apenas para os mecenas, dicas de envases para os caseiros, quais técnicas podem ser usadas desde os caseiros mais simples até os mais sofisticados para prevenir esses problemas nas cervejas advindos do invase. Mas essa resposta é só para quem é mecenas. E se você quer ser mecenas, você entra lá no site apoia.se/surradilúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Agora, a gente queria agradecer demais a presença do Guilherme aqui conosco. Ele tá lá na Alemanha gravando em um outro horário completamente diferente. Então, Gui, queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre o invase. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, Gui, pela sua troca de experiência, por apresentar aqui pra gente esse universo extremamente complexo de um jeito tão simples que você trouxe, né? De um jeito tão claro. Muito obrigado mesmo. E eu fico muito feliz de você, durante esse papo todo, eu fiquei com uma coisa na cabeça que confirmou. Derrubamos a lenda urbana do dedo do cervejeiro dentro da garrafa, que é aquela lenda urbana que existe aqui no Brasil, não sei se existe aí na Alemanha, do dedo do fabricante da Coca-Cola, que circulava uma lenda urbana que acharam dentro de uma garrafa da Coca-Cola um dedo, teve um cara que chegou a processar, e por aí vai. É impossível, não dá, e derrubamos esse mito, fico muito feliz. Obrigado, Gui. Jesus, da onde você tirou isso? Ué, você nunca viu essa notícia? Até hoje eu ouvi que teve uma mulher nos Estados Unidos que processou a PepsiCo porque ela disse que achou um rato dentro de uma garrafa de Mountain Dew. Mas a PepsiCo conseguiu provar que um rato dentro de uma garrafa de Mountain Dew ia se dissolver completamente em 3 dias. Não teria como ela ter achado o rato, porque as garrafas ficam mais tempo do que 3 dias antes de ser vendidas. A defesa é o melhor ataque. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos recobrar aqui as rédeas desse programa depois de dedos e ratos. Encerrando o programa e agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e a casa arrumada. Conteúdo incrível toda semana. Carlos Eduardo Rocha de Santana, Lucas Pirola, Itomi Kashima. Eu não sei falar esse nome, não. Desculpa, Itomi. Jara Pinheiro, Carlos Henrique e Olímpio Lobato. É isso, meus amigos. Leandro, o que a gente fala? Até semana que vem em alemão. Podia ser em... Guilherme, você não quer falar? Como é que a gente falaria até semana que vem? Por favor, ajuda nós. Bis nächste Woche. Me fudi. Vamos falar um pouquinho mais devagar. Viste? B-I-S. Bis. 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 Nächste. Bis nächste Woche. Vamos lá, hein, Leandro? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.